Nós já estamos conversando aqui com o André e o Vinícius. Sejam super bem-vindos. Foi ótimo vocês darem, né, essa preferência aí para o Café Fashion. Olha, eu até vou conversar com vocês, porque o André e o Vinícius, eles são designers do grupo GB Canaã e são sócios, né, da unidade 2, que a GB crescendo, né? A unidade 2 fica onde? A unidade 2 fica em São Gabriel, que é uma São cidade... Gabriel da Palha? São Gabriel da Palha, Espírito Santo, que é uma cidade próxima a Colatina, que é um polo também fortíssimo de confecção no estado do Espírito Santo. Bom, então você não pode perder, porque o que nós vamos mostrar aqui na Vitrine Viva é um aperitivinho só, né? Vocês trouxeram algumas inovações, fica aí, hein? Acompanhem, vale a pena. Então, nós vamos começar agora, do meu ponto de vista, tudo que eu trouxe de informação, nós estamos falando de tecidos com texturas que dêem um aspecto tridimensional. Se a gente está falando de acessar o sentido das pessoas, você tem que começar com o toque. Isso é o principal. Não é isso? O toque das estruturas dos tecidos, depois o 3D dos aviamentos, o 3D das costuras cênicas, tudo isso está no cenário fazendo um sucesso de coleções de A a Z, de coleções super populares até a tops, de grife tops. E a gente viu, já falamos com a uma questão da modelagem específica, do acompanhamento do corpo, da liberdade, o jeans seguindo vitorioso em todos os segmentos, né? E sendo aquele que faz a diferença. E não é fácil, né? Não. Olha, 150 anos em voga. Não é isso? Todas as coleções ele está aí. Sempre mesmo inovando. no artigo, estando sempre em inovação, estando sempre em alta e sem pensamento. Então, como vocês que dominam essa linguagem, vocês que são os especialistas aqui, vamos começar já mostrando a primeira peça e vocês vão comentando para a nossa audiência, falando para a sua câmera, conversando com todo mundo. Vamos entrar. Quem é que vai apresentar primeiro aí para a gente? A Catarina, vamos lá. Você pode comentar desde o peso do tecido, mas principalmente a inovação em lavanderia. Hoje o que a gente percebe é que todas as marcas, na verdade, existe uma preocupação geral em torno do meio ambiente, do que está ecologicamente ou não, responsável ou não. E essa é uma boa peça para estar demonstrando que o vintage, ele na verdade, ele não depende de fundos absolutamente descarregados, estonados e com destroyed ou tipo de clareamento que seja. Na verdade, hoje, principalmente o grupo GB Canaã procura trabalhar o mínimo de química possível. Você tem um tag ecológico. A gente outorga, festa, né? exatamente, nós outorgamos as pessoas que trabalham conosco. A gente disponibiliza esses tags ecológicos que eles podem estar colocando em suas coleções e realmente certificando aquela peça como ecologicamente responsável. Aí você percebe o desgaste do vintage. Isso, comente o que você gostaria que a câmera se aproximasse para que a pessoa perceba. É um desgaste. É um desgaste que se assemelha muito ao natural. É aí que a lavanderia moderna entra. Porque quando a gente fala de lavanderia, o primordial dela é trazer o que o tempo causa à peça, naturalmente, numa peça nova. Eu usei, por isso que ela está desbotando. Exatamente, exatamente. Função, exatamente. Né? Algo também muito interessante que a gente tem com o vintage ecológico é que quanto mais a pessoa utiliza essa calça, usa e lava com as lavagens caseiras, mais bonita ela fica com o tempo. Então uma calça temporária. Ela vai reagindo ainda? Vai, sem dúvida. Porque o que acontece? Como ela é trabalhada com menos química e mais artesanal, a gente consegue que com o tempo ela se torne ainda mais natural e que o fundo bruto também vá se desgastando como seria naturalmente na década de 50, de 60, que nós não tínhamos a lavanderia. Exatamente. Né? Exatamente. Isso, você me diga uma coisa, né? André, dessa peça, alguma coisa que você queira destacar mais ou chamamos o Rodrigo? Eu gostaria de chamar a atenção para os pontos de luz extremamente suaves, mas que chamam a atenção. Pontos de luz, Renato, para você acompanhar com a câmera? Exato. Então, esses abertinhos aí, tá vendo? Esses pontos um pouco mais claros no cos,
que na verdade existe... em todas as marcas em Lacoste. E isso é muito sério. Né? Como que nós trabalhamos isso na lavanderia? Uma pessoa veste as calças, tanto um rapaz quanto uma moça, e nós vamos localizando conforme as curvas do corpo pede e a engenharia da peça em questão. Olha que interessante, esses aqui do lado do bolsinho, né? Isso. Tem um desgaste estratégico aí, aberto uma luzinha ali. Vamos chamar o Rodrigo, e eu queria, você falou dessa calça ser usada ou não. Aliás, a ideia é que ela pareça que é minha há muito tempo. Isso há muitos anos. Olha a peça do Rodrigo. A peça do Rodrigo é exatamente essa identidade, não é? E o que a gente conseguiu é reproduzir com muita fidelidade, principalmente nessa peça, as costuras muito preservadas, a reserva de costura do corte, que é aquela calça lavada em casa. Algo que é bom a gente estar sempre elencando e evidenciando, os pinos em locais que realmente vão demonstrar um desgaste. Vamos virar um pouquinho de lado para as pessoas. Isso. Aí são a ideia dos pinos. Os pinos, como no bolso dianteiro, um pouco abaixo, é exatamente onde a peça, ao usar... André, você pode até levantar e ir Posso, viu? eu gostaria. Eu acho que fica bem didático para quem está nos acompanhando. Esses pinos têm a função de quê? De simular o desgaste de dobra natural que as calças têm. Hoje existe uma preocupação nossa do grupo GB Canaã em criar peças que o vintage tenha uma morfologia que case com o corpo de quem vai usar, com a engenharia que foi usada na modelagem, e a gente consegue criar uma confusão na cabeça do consumidor de se aquela calça realmente tem ou não um pino, tem ou não um lixado, porque ela se assemelha muito ao natural. É muito natural. E aí é onde está o bom gosto, né? Porque existe o Rodrigo pode virar um pouquinho. Eu fico ansiosa para querer mostrar com a mão. Vai lá, mostra esse contraste. Ó, Rodrigo, para assim, olha que legal isso, olha. Tá vendo? Olha, você tem o azul mais profundo lá, depois ele vem entrando com azul claro, pode levantando o braço. Não, fica como você estava, ó. Aí que legal. Isso, ó. Outra situação muito interessante dessa peça. Quando eu desgasto uma peça naturalmente em casa, ela não é uniforme. Você concorda? Claro. Então eu tenho vários tons de azul, azuis preservados, azuis mais intensos, menos intensos, e tem um bolso com desgaste que se assemelha muito ao senta, levanta, a abrasão do sentar-se em alguns lugares mais abrasivo, que vai trazer todo esse desgaste à peça da forma mais natural possível. Muito bem. Eu gostaria só de ressaltar também, complementar aquilo que o André disse. Você pode ir chamando a Catarina para a gente falar? Claro, a respeito dessa peça, que eram as marcações de costura dela. Que é muito difícil se clarear uma peça, descarregar ela, deixar ela com visual claro e permanecer as reservas de todas as costuras da peça. Que naquela peça não permanece livre. A peça da Catarina é uma peça que eu vou até te desafiar, que é o bacana do verão e inverno que a gente tem tentado desmistificar.